Capítulo 5. Bem-vindo à família de la Rocha. Antes do almoço, Frank ligou para Sofia, que estava na casa de sua mãe. Achou estranho ela folgar em um sábado. As duas disseram que almoçariam juntas e depois iriam ver um filme. Não é que ele não tenha ficado feliz com a melhor amiga estar com a sua mãe, mas lá no fundo sente um pouco de ciúmes. Contou para elas sobre a campanha e preparou a mãe dizendo que possivelmente sairia de cueca nas fotos. Ela gargalhou e disse que tinha certeza que estava lindo, pois o filho tinha seu bumbum. No almoço, não conseguiu comer muito. Estava nervoso com os convidados de Lívia e sentia medo do que poderia acontecer. Comeu sozinho na cozinha, porque o casal estava discutindo no quarto. Carlota o chamou e disse que serviria o almoço dele antes. Já conhecia os patrões e sabia que quando começavam uma desavença, iria longe. Após comer, voltou para o quarto e foi dormir um pouco. Estava cansado de ficar no meio de um casal tão problemático. Eric e Lívia desceram para almoçar ainda discutindo. Frank conseguia ouvir um pouco da conversa no corredor, pois haviam saído do quarto de Eric. É bom que você tenha uma desculpa muito boa para esse valor exorbitante, Eric, dizia ela. Lívia, realmente não lhe darei mais explicações, respondeu, descendo as escadas. Entraram na sala de jantar sentando-se. Carlota começou a servir o almoço. Onde está o Frank? Perguntou a patroa. Já almoçou, senhora. Ah, que bom, assim ele não precisa presenciar esse fiasco. Eric bateu uma das mãos na mesa, fazendo a outra empregada assustar-se. Carlota estava acostumada com o temperamento do chefe e suas mudanças bruscas de humor, por isso não assustava-se facilmente. Você sempre insinua que a culpa é minha, Lívia. E não é? Tenha coragem de me dizer que não. Carlota fez um sinal para que a outra empregada saísse. Em seguida serviu as bebidas e retirou-se, fechando a porta de vidro da sala. Perdi a fome, falou Eric, limpando a boca no guardanapo e voltando para o quarto. Lívia o olhou sair, bem que tentou continuar comendo, mas o choro a impediu. Frank, ao contrário de toda a atenção da casa, estava sonhando com Gregório e acordou sorrindo. Já eram 5 horas da tarde, tomou um banho demorado e vestiu um jeans preto, uma camisa com alguns detalhes em branco. Precisou usar uma manga comprida, não queria que ninguém notasse suas tatuagens e olhasse torto em sua direção. Estava próximo da janela, enquanto borrifava perfume em seu pescoço, viu 2 carros chegando, um Porsche branco e um Audi cinza. Do Porsche, desceu uma senhora com um vestido azul, no estilo anos 60. Do mesmo saíram um senhor que estava vestido em um terno impecável, os cabelos grisalhos penteados para cima, e um sapato com um brilho inacreditável. Também uma jovem de cabelos loiros compridos que trajava um vestido floral na cor verde. Do Audi, desceram 2 meninos parecidos. Deveriam ter uns 8 anos. Uma jovem atraente, morena, alta e com uma roupa que a deixava sexy. Também um homem alto, moreno de cabelos cacheados. Frank os observou, fazendo o caminho até a casa. Respirou profundamente, abrindo a porta do quarto. Viu que Eric estava fumando um cigarro no corredor novamente. Senhor, os convidados chegaram, disse. Eric estava escorado na parede, com um jeans claro e uma camisa social de manga curta na cor azul escura, que estava com as mangas um pouco dobradas. Eu não tenho coragem de descer para tal tormento, garoto. Frank apenas riu, mas com cuidado para não parecer debochado. Não acredito que seja tão ruim assim, senhor. Você é sempre otimista? Perguntou o chefe, colocando o cigarro no vaso de flor grande que ficava no corredor. Não, senhor. Assim é como eu sou por fora, mas por dentro eu estou imaginando todas as possibilidades disso dar errado. Eric sorriu, colocando a mão sobre o ombro dele. Vamos para a tortura. Lívia estava radiante em um vestido de cetim na cor amarela. Aí vêm eles, olhou para os 2 que desciam as escadas. Ora essa, mas esse é o Frank? Perguntou a senhora de vestido azul. Sim, tia Sônia, respondeu Lívia. Frank cumprimentou todos.
Você não tem medo de ter um rapaz tão jovem e bonito dentro de casa, Eric? Perguntou a tal tia, arqueando umas das sobrancelhas pretas desenhadas de forma estranhamente fina. Eric forçou um sorriso rápido. Eu confio na minha esposa. O senhor ao lado daquela senhora extremamente maquiada gargalhou. Se fosse ao contrário, ela não deixaria uma jovem bonita ficar aqui com você nunca. Tio Henrique, por favor, resmungou Lívia. Esse é meu tio Henrique, apresentou-os. Puxou Frank delicadamente pelo braço. Essa é a filha deles, Gretchen. Os dois pequenos lá fora são Rafael e Rodolfo. São gêmeos e filhos do meu tio Lauro. Levou Frank até a jovem exuberante. Essa é a Vanessa, a nova esposa do meu tio, apontou o homem mais velho, Lauro. Vanessa sorriu, cravando os olhos em Frank, que disfarçou, afastando-se um pouco. Sônia aproximou-se dele. Conte-me, Frank, você é filho da Lorena? Sim. Seu pai abandonou você quando tinha uns 5 anos, não foi? Frank ficou surpreso e um pouco incomodado com a pergunta, mas não quis ser indelicado. Sim, senhora. E não ajudou vocês com mais nada? Alimentos, roupas ou em casa? Sem deixar Frank responder, começou outra pergunta. Mas vamos combinar que se ele criou e participou até seus 5 anos, já é alguma coisa, não é? Existem muitos pais que não fazem nem isso, não é mesmo? Você acha que a sua mãe superou todo o trauma que ele deixou na vida dela? Porque eu ouvi dizer que ela nunca mais quis namorar ninguém. Garoto, disse Eric, o puxando pelo braço. Preciso da sua ajuda para pegar gelo na casa da piscina, vamos? Frank agradeceu mentalmente por aquilo. Claro. Foram até a casa da piscina, entraram em um pequeno quarto que ficava atrás dela, onde havia somente 3 freezers grandes e uma mesa. Salvei você daquela bruxa, brincou Eric, encostando-se em um dos freezers. Frank soltou a respiração. Era como se ela estivesse tentando sufocá-lo. Jesus, cara. Eu pensei que iria infartar. Ela não respirava, ficava fazendo pergunta sobre pergunta. Foi muito assustador. Eric gargalhou. Então esse é você? Cruzou os braços. Frank apoiou as mãos na mesa, sentando-se sobre ela. Eu sinto muito, senhor. Eu tô brincando, relaxa. Riu, abrindo o freezer e procurando gelo, enquanto Frank tentava não observar o chefe, o que era difícil. A calça clara e justa deixava o corpo dele ainda mais bonito. Você sabe que prefiro jantar aqui com as baratas do que lá? Disse Eric, levantando-se com o saco de gelo nas mãos. Eu prefiro comer baratas, eu acho, falou Frank disfarçando. O pior virá no jantar, você vai ver. Aproximou-se, colocando o gelo sobre a mesa ao lado de Frank. Eles irão começar a falar sobre a minha família. Você tem problemas com a sua família? E quem não tem? Frank encolheu os ombros. Mas a Lívia deixa eles falarem assim com você? Ah! Jogou a cabeça para trás rindo e em um instante distraído colocou a mão sobre o joelho de Frank, que o olhou para ele ruborizado. Lívia acha que eles têm razão sobre tudo. São perfeitos, só querem me ajudar. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Carlota os interrompeu. Senhor, Dona Lívia pediu gelo, falou a governanta parada na porta. Eric pressionou o joelho de Frank com a mão. Vamos lá? Saiu beijando o rosto da empregada. Estamos levando gelo, Carlotinha. Frank foi logo atrás dele, observando Carlota um tanto envergonhada, porém logo abriu um sorriso. Eric entrou na casa colocando o gelo sobre a pia ao lado de Lívia, que estava observando os últimos preparativos do jantar. Aqui seu gelo. Agradeça por não ficarmos lá comendo com as baratas, disse, fazendo Frank rir. Lívia lançou-lhe um olhar severo. Vamos beber, garoto? Indagou, indo para a sala de jantar enquanto Frank o seguia. Carlota parou ao lado de Lívia, que os reparava franzindo o senho. A senhora viu como ele está alegre? Logo hoje, isso é um bom sinal, comentou com a patroa. Reparei, respondeu sem esboçar emoção.
Eric estava servindo drinks para Frank e lhe contando a história de cada um. O jantar foi servido. O primeiro prato eram vieiras com parma e creme de couve-flor. Todos estavam à mesa, menos as duas crianças que ainda brincavam. Era a primeira vez que Frank comeria vieiras e estava com medo de não gostar. Tia Sônia começou o jantar fazendo um comentário desnecessário. Ao sairmos da igreja ontem, dizia ela, vimos uma criança pedindo dinheiro e na hora lembrei do Eric. Eric engoliu a comida tomando vinho em seguida. De mim? Sim. Seu pai não usava você para pedir dinheiro? Muito triste. A Lívia nos contou. Você contou isso a eles? Indagou irritado. Lívia sorriu. São a minha família, amor. Frank observou que Eric estava ficando nervoso, um pouco trêmulo. Sônia, porém, não parou. Deve ter sido difícil não ter nada. Frank, você sabe como é passar fome, não é mesmo? Frank arcou as sobrancelhas. Eu nunca passei fome. Minha mãe trabalhou duro. Não estamos falando de você. Agora estamos ouvindo a triste história do Eric, disse Sônia o interrompendo. Seu pai deve estar pelo mundo. Nunca o viu por aqui em Lucchese? Será que ele não morreu? E o seu irmão, ele é mendigo ainda? Eric limpou a boca no guardanapo. Já chega. Levantou da mesa saindo. Eric, gritou Lívia. Mas é muito mal educado, resmungou Sônia. Titia, você não sabe que ele não gosta de falar sobre a família, disse Lívia. Frank sentiu vontade de ir atrás do chefe, mas também não achou que teria direito de sair do jantar e deixar Lívia sozinha. Você jamais deveria ter casado com ele, comentou Henrique, fazendo sinal para que a empregada servisse mais vinho. Seu tio tem razão, completou Sônia. Com o filho do Ferreira em jogo, você foi catar esse boçal na comunidade. Quem olha para ele pensa que é rico, mas é só pela arrogância mesmo. Está fazendo igual a sua mãe, Lívia. Titia, pare, por favor. Frank não conseguia mais ficar ali. Estava com náuseas daquela conversa. E Sônia não parava de falar. Logo aparece outra loirinha secretária e ele deixa você de uma vez por todas. E aquela tal Anita sumiu? Perguntou Lauro. Sim, Lauro não quer casar com você, falou Sônia, olhando com desprezo para a jovem esposa do irmão. Lívia, murmurou Frank. Não me sinto bem, preciso ir me deitar. Claro, querido. Despediu-se sem jeito de todos, mas antes Lauro fez um comentário que o deixou corado. Caso o Eric vá embora, você tem o Frank. Lívia gargalhou. Somos quase irmãos, não é mesmo, Frank? Ele assentiu com a cabeça saindo. Enquanto subia as escadas, ouviu Sônia falando. Por favor, não deixe um pobre para acabar com outro. Todos riram. Frank entrou para o quarto trancando a porta. Revirou os olhos. Foi até a janela para ver se conseguia encontrar Eric. Mas só viu Ernesto entrando na casa da piscina. Mordeu os lábios e pensou 2 vezes se deveria ir até lá, mas lembrou que passaria por todos ao descer e resolveu desistir. Na manhã de domingo, acordou cedo e foi correr na praia. Na volta, encontrou com Ernesto, que o convidou para uma aula de surf. Após a aula particular com Ernesto, umas trocas de carícias discretas na praia, pegaram as pranchas e foram para o mar. Com a água até a cintura e quase sozinhos, Frank subiu na prancha, mas Ernesto achou que ele precisava de algumas explicações. Ficou ao lado dele orientando, mas percebeu que Frank não estava prestando atenção em nada que dizia. Você me ouviu? Perguntou. Frank o beijou. Ele retribuiu, deslizando uma das mãos pela coxa do jovem, mas uma onda forte os separou. Frank caiu da prancha, perdendo a mesma. Saiu da água rindo, sentou na areia esperando Ernesto e o observou enquanto ele surfava. Quando Eric apareceu, sentando-se ao seu lado, estava de óculos escuros, uma camisa preta, bermuda até os joelhos e chinelo, muito informal para alguém como ele. O jovem achou até engraçado ver o chefe vestido daquele jeito. Desviou o olhar para as pernas dele,
observando que era realmente muito branco. O que está fazendo? Perguntou assim que sentou. Olhando o mar. Eric soltou um suspiro. Finalmente a segunda está chegando. Frank começou a rir. Poucas pessoas dizem isso. Prefiro trabalhar do que estar nessa casa. Ernesto aproximou-se, cravando a prancha na areia. Alguém quer surfar? Eric olhou por cima dos óculos. Não. Voltou a olhar para Frank. Pensei que estivesse olhando o mar. Levantou. Senhor, disse Ernesto, não quer beber conosco? Não, respondeu afastando-se. O que deu nele? Indagou Frank. Ernesto dava risada. É um pouco doido. Estendeu a mão para ajudar Frank a levantar. Vamos sair daqui? Claro, o seguiu. Foram para a casa da piscina. Era a primeira vez que Frank estava entrando nela. Parecia um loft de luxo. Decoração minimalista, somente uma porta onde ficava o banheiro. Poderia morar aqui, disse Frank. Ernesto sorriu. Decoração toda do seu senhor. Eric? Sim. Que bom gosto. Você mora aqui? Não. Eles estão consertando, pelo que eu entendi para você. Parece que estão nos detalhes finais. Puxou ele pela mão. Olha essa mesa de sinuca. Demais. Aposto que Eric queria morar aqui. Queria, deu uma risada amarga. Mas não pode. Frank franziu o senho. Você tem a chave? Sou o responsável por enquanto. Quer ver a cama? Perguntou arqueando uma das sobrancelhas. Quero, respondeu sorrindo. Ernesto puxou-o para trás de um biombo grande e moderno, jogando-se em uma cama imensa. Vem, falou ajeitando-se. Assim que Frank colocou o joelho sobre a cama, alguém bateu na porta, deixando ele completamente apavorado. Meu, tem alguém na porta. Ernesto rolou na cama saindo. Deixa comigo. Frank sentou-se assustado. Podia ouvir Ernesto abrir a porta. O que faz aqui no domingo? Perguntou alguém, e Frank percebeu que era Eric. Observando se está tudo em ordem, senhor. Quando Ernesto dizia senhor, era sempre carregado com um certo sarcasmo, mas Frank não entendia o porquê. Ernesto, vá embora, por favor. Só mais uns minutinhos, senhor. Frank franziu o senho, tentando observar os dois, mas não conseguia. O medo do chefe vê-lo era muito maior. Assim que Eric saiu, Ernesto voltou. Tudo bem? Perguntou. Ele sabe que você tá aqui. O quê? Ele sabe? Eu preciso sair daqui. Calma, ele não vai fazer nada. Mas Frank estava muito nervoso. Não pensou duas vezes e voltou para o quarto correndo. Tudo o que ele não precisava agora era uma briga com o chefe, ainda mais antes da tal campanha que levaria seu nome e a carreira do Gregório. Ah, o Gregório. Lembrou-se do deslumbrante homem. Brincava com uma onda dos cabelos enquanto seu rosto avermelhava, lembrando-se daquela noite com Gregório. Na manhã seguinte, de segunda-feira, acordou cedo. Estava tomando seu café da manhã quando Eric entrou na cozinha. Está pronto? Um pouco ansioso pelas fotos, disse, colocando a xícara dentro da pia. Quer uma carona? Ficou surpreso com o convite e resolveu aceitar. Não viu Lívia no domingo e nem na segunda de manhã, pois saiu com Eric antes das 8 horas de casa. Ouviam uma música enquanto estavam no carro, e mais uma vez começou a tocar Three Doors Down. Você tem quantas vezes essa música? Questionou Frank. Por incrível que pareça, uma só. Tudo bem, ela é perfeita. Eric o olhou rapidamente, sorrindo. Um sorriso que era novidade para Frank. Pareceu verdadeiramente feliz naquele momento. Você virou amigo do Ernesto? Frank ajustou a lapela da jaqueta, disfarçando. Um pouco. Tenha cuidado com ele. Por quê? É um homem muito esperto, metido em vários negócios que não gostaria que você fizesse parte. Era óbvio para Frank que ele referia-se ao fato de Ernesto ser gay. Não poderia ser outra coisa, senão o preconceito de Eric falando naquele momento.
o que deixou Frank irritado, e sem falar o restante da viagem até o trabalho.